Aleluia! Glórias a Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia! Vamos aí esperando a galera entrar. Estou aqui ao vivo para recomeçar a minha transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Eu tinha parado, por algum tempo. Na verdade, desde que eu assumi uma igreja na época, eu parei de fazer a transmissão ao vivo. E me fez bater uma baita de uma saudade, porque o início do meu ministério começou justamente aí numa transmissão ao vivo, Começou justamente numa transmissão ao vivo. Estou esperando a galera chegar, estou dando uma ajeitada aqui, Vem umas coisas aqui. Aí eu já vou dar o início, Aí já vou dar o início da mensagem, Então o pessoal vai entrando, em nome do Senhor Jesus, certo? Vão entrando, vou compartilhar aqui, convidar alguns amigos, Vou convidar aí uns aqui já, Juarez, o Belu, Ademir. Vamos lá, vamos convidar, pera aí. Convidando o pessoal aqui, a gente vai falar aí acerca sobre casamento. Na verdade, eu vou abordar um assunto aqui muito interessante, certo? Coisas aí que... Vamos lá, chamando a galera aqui. Vamos lá, pera aí, compartilhando. Chamando o pessoal aí para entrar nessa... Vamos chamar, vamos convidar. É isso aí. Compartilha o link aí, você aí já vai compartilhando o link, já vai chamando a galera também, tá? Me ajuda aí compartilhando o link. Na verdade, eu tô começando agora porque teve uma queda de energia e eu achei que essa transmissão iria ficar para trás, entendeu? Fazer mais uma chamada aqui, pá. Isso, Aí, Chamei uma galera, Em nome do Senhor Jesus, isso. Chama o pessoal, Felipe Veiga, paz, só vitória, Pai do Senhor. Fabiane Barbosa está aí junto conosco aí também. Em nome do Senhor Jesus, a galera vai chegando, vai compartilhando aí. A gente vai falar algo muito interessante. Suelen Souza, tudo bom? Estamos aí na fé. Eu quero abordar um assunto aí, pessoal, que mexeu com o Brasil, sabe? E aí o assunto que mexeu com o Brasil, aí teve certas pessoas, que não tem vínculo nenhum com o altar, não tem vínculo nenhum com Deus, se achou de ir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, dá lição de moral em pastor, dá lição de moral na igreja, quer dar lição de moral em todo mundo, mas não tem vínculo com Deus. E também vê alguns erros que foram tratados desta forma, aonde muitos pastores, que são muitos religiosos demais, que interpretam a Bíblia de totalmente errado, e eu estou falando de pastores de renome, de pastores que são pastores mais anos do que eu, homens que eu deveria chegar e olhar para eles como um professor, como um pai da fé. Então eu vejo que está sendo totalmente distorcido. Agora eu não sei se faz isso porque tem medo de perder membro, ou porque realmente
não está tendo o entendimento e a sabedoria do Espírito Santo. Então, na verdade, meus amigos, por uma transmissão ao vivo, tem muita coisa que eu queria falar e eu não conseguia. Eu ia falar esses tempos aí com relação ao sol, que tava um sol de derreter, um solzão de arder. Aí teve gente que já estava falando, porque Jesus está voltando, porque já derramaram aí, Deus já derramou uma das 7 taças da ira dele sobre o sol, né? E eu querendo fazer uma transmissão e todo mundo falando, falei, vou dar um tempo. A hora que chegar essa parte eu falo, que não tem nada a ver. E agora a gente tá vendo aí, né, depois dessa virada do sol e tal, agora a gente tá vendo aí, mais uma vez, acontecendo aí as inundações com chuvas e temporais, né, e isso está ocorrendo no Brasil inteiro. Aqui mesmo em Araucária, em alguns setores do bairro, aí um pouco mais para baixo ali, tem o Caximba, então tá acontecendo a mesma coisa, certo? E outros lugares aí, com muitas enchentes e tudo mais. Mas o assunto que eu vou abordar é esse: casamentos abusivos com cristãos. Devemos se divorciar, sim ou não? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Nós devemos se divorciar, sim ou não? Porque, primeiramente, meus amigos, eu vou falar uma coisa. O que eu quero falar aqui é o que aconteceu com a Sara Mariano. Recentemente, Sara Mariano, uma cantora gospel, né, com muitos seguidores, inclusive eu era um dos seguidores dela. Infelizmente, ela teve a vida, né, tirada das mãos do próprio marido. Recentemente, a gente tem visto aí agora o pessoal colocando as pregações dele, colocando os devocional dele, mostrando que ele fazia isso, fazia aquilo, fazia isso e fazia aquilo, né? Mas na prática não era aquilo que ele colocava. Primeiramente, meus amigos, nunca se deve falar eu prego o que eu vivo. Nunca. Isso é errado dizer. Na verdade, você tem que pregar o que você vai viver. O que eu estou vivendo hoje, agora, nesse exato momento, é o que eu preguei ontem. O que eu vou viver amanhã é o que eu estou pregando hoje. Se hoje eu vou falar a respeito de mulher, a respeito de casamento, a respeito de pai, de família, então isso vai cobrar de mim amanhã ou depois. Então, depois dessa repercussão toda, começaram a colocar, né, até os vídeos do Ederlan, né, que é o ex-marido, vamos falar ex, né, o assassino, de que ele pregava, ele fez um devocional, falando sobre como tratar uma mulher, uma esposa. Ele fez esses devocional. O que eu quero dizer é o seguinte: eu acho errado esse tipo de coisa. Por quê? Porque tudo que ele falou, até naquele momento, ele estava vivendo. Por isso que eu sempre prego, pessoal, e eu sempre falo. Uma é você estar sobre o poder de Deus. A outra é você ter uma intimidade com Cristo. De que adianta você querer ir no altar, pregar, falar bonito, falar grosso? De que adianta querer pregar no microfone, fazer todo mundo pular, dar glórias, aleluia na igreja, faz aquele barulhão, rodopia, vira piroleta, vira mortal e faz um monte de coisa, mas não tem intimidade. Por isso que Jesus chega e fala, apartai-vos de mim, porque eu nunca conheci. Justamente para esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa. Então não adianta querer pregar e falar a Bíblia, falar bonito, falar grosso, né? Não adianta querer fazer todo mundo pular e dizer glórias, aleluia, se você não tiver uma intimidade com Cristo. Melhor mesmo, exatamente em tudo que aparenta na internet, é a realidade, é verdade, a Sueli está falando aí. Tem que ter uma intimidade com Cristo. Eu já prefiro primeiro
ter uma intimidade com o meu Senhor para depois eu pregar. Eu não consigo, eu mesmo, estou falando de mim agora, eu não consigo subir no altar, falar uma coisa que eu não vivi, que não esteja vivendo e que não vou viver. Não adianta para mim. E também não adianta eu estou falando de mim, não estou falando dos outros, estou falando eu não conseguiria isso. Por isso que para mim mesmo não faz sentido até mesmo uma pessoa quando entrega uma vida para Jesus e não mudou de vida. Para mim, não faz sentido que uma pessoa entregou a vida para Cristo, eu aceitei Jesus, mas não mudou de vida. A velha criatura continua sendo a mesma. Existem casos que até matou a velha criatura, mas depois a velha criatura ressuscitou. Por isso que a gente vai abordar sobre esse assunto. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Não sei se você está com a Bíblia, daí a gente vai falar aí, abordar sobre esse assunto. Você deve ou não se divorciar? Porque geralmente as pessoas estão tratando a Bíblia também como machista, né? Existem coisas aqui que falam de machista. Por exemplo, eu vejo muitos pastores não. Eu vejo pessoas que já saíram das igrejas, não querem saber da igreja, mas estão lá nas redes sociais, detonando com o pastor e começam a falar porque não pode ter pastora, porque é antibíblico, porque é isso, porque é aquilo. Aí vai lá nos trechinhos da Bíblia, pega os versículos isolados e inventa um monte de asneira, e tem gente que vai lá e bate palma e diz glórias a Deus. Mal sabem que hoje em dia as mulheres são mais usadas por Deus do que os homens. A verdade é essa. Uma porque as mulheres são mais sensíveis. Agora o homem não, o homem é grosso. O coração do homem ele é assim, ó. Quando o homem cai na presença de Deus, ele chora feito uma criança, ele se derrete. A sensibilidade do homem é totalmente diferente, o sentimento do homem é totalmente diferente do que uma mulher. Então hoje em dia, as mulheres são mais usadas por Deus do que homem. Existe casos de mulheres também que exageram nas coisas, que vira até mesmo antibíblico, que acaba se tornando heresia, porque existe o respeito. Mas a gente vai falar agora de um casal. Hoje à tarde eu estava orando com relação a Deus, e eu cheguei e falei assim para o Senhor, pastor aqui, eu falei, falou, Deus, eu me lembro de tudo que eu passei com a minha esposa. Eu vou contar um pouco da história. Já vai fazer 20 anos que eu estou casado. Tenho 2 filhos. Quando eu conheci a minha esposa, ela já tinha uma filha de 12 anos. Hoje já está com seus 20 e poucos anos para mais aí. Quase 30 anos de idade. Tenho 2 netos por parte dela, da minha enteada. E eu conheci a minha esposa na igreja. Na época, ela era líder do grupo jovem. Então, quando eu entrei, fui me enturmando, conheci ela, tudo, e me converti, entreguei minha vida para Jesus. Mas o que mais saía com ela na época para evangelizar era só eu e ela. Era eu e ela evangelizava, era direto evangelizar. Nem existia WhatsApp nada na época. Aí até que fomos se conhecendo mais e por fim aconteceu, né? Tivemos aí um relacionamento e tudo. A primeira coisa, do momento que eu mais precisava de ajuda, tanto eu como ela, viraram as costas para nós. Foram contra nós. As pessoas se levantaram contra nós. Nós casemos tudo certinho, no papel, mas não tivemos a chance, até fico feliz quando eu vejo um casal entrando na igreja e sendo abençoado. Mas não tivemos essa. Fomos abençoados no altar, no casamento. Mas aquela festa que a gente queria fazer, aquelas coisas nada, nós não tivemos. O pastor não quis fazer para nós. Mas foram muitas lágrimas, joelhos no chão, cara no chão, lágrimas, sofrimentos. Nós suportemos. Então, a importância do casamento é isso. Quando eu e minha esposa e nossos filhos fomos para a Renascença, algum de vocês já conhece a história, quando nós fomos para a Renascença cuidar de uma igreja, lá
Lá nós fomos abandonados lá. Nós fomos abandonados lá. E as pessoas lá começaram a nos massacrar, nos detonar. O que não derrubou eu e ela, nem nós dois, é porque nós dois estávamos juntos. Antes mesmo, hoje, agora mesmo, falando com Deus já hoje, que nem eu estava comentando aqui, a paz do Senhor, boa noite Eli, diaconisa Eli, o Elito está aí também, graças a Deus. Então, eu estava até falando com Deus, falei, Senhor, veja que a gente é totalmente diferente, eu e minha esposa, diante do Senhor. A gente não tem essas coisas como todo mundo faz. Por que será? Né? A gente não comemora Natal, né? Olha, para você ter uma ideia, você acha que eu e minha esposa fica o tempo todo nós dois de joelhos juntos, de mãos dadas, de joelhos juntos? Não! E às vezes demora eu e ela ficar orando junto. Eu entro no quarto, eu oro, eu saio, ela entra no quarto, ela sai, ela ora. Mas eu oro por um, eu oro por outro. Agora por quê? Porque a Bíblia fala que quando nós nos casamos, a gente se torna o quê? Uma só carne, uma só pessoa. Então nós não tem essa necessidade de vamos dobrar juntos os joelhos e tal. É bom, claro que é bom. Tem que fazer isso, é muito importante. Mas para você fazer da forma que eu faço, que eu e ela faz, você tem que ter uma estrutura espiritual. Então antes de nós ter um casamento abençoado, nós tivemos também que buscar uma estrutura espiritual. Uma estrutura espiritual. Então o casamento não é brincadeira, meus amados. Casamento não é brincadeira, não. Quando você se casar, você tem que entender que o casamento, ele tem que ter a bênção de Deus. Se não tiver a bênção de Deus, o casamento não vai para frente. Embora que todos os casamentos, Deus abençoa. A paz do Senhor, pastor Ademir Cristo. Esse pastor Ademir aí, já que ele está aí, ele sabe. Ele é o meu mentor, tá? Ele é o meu mentor. Eu quero falar dele aqui porque ele é o meu mentor. Hoje, pela estrutura espiritual que eu tenho, eu dou graças aí ao meu amigo pastor Ademir, porque ele me ensinou muita coisa. Pastor Wellington, a paz do Senhor, estamos aí juntos, pastor Wellington, grande homem de Deus, uma família abençoada, uma igreja abençoada aí em Campo Largo. Mas enfim, o casamento, ele é importante. Então todo mundo quer entrar na igreja, eu quero casar, vamos casar. Eles acham que casamento é oba-oba, mas não é. Tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura espiritual. Hoje em dia, não é que nem nosso tempo não, nós era tudo doido. Vamos casar, pronto, casemos. Nós era assim. Hoje você tem mais estrutura. Hoje você pode ter uma estrutura espiritual para casar ou ter uma estrutura espiritual para viver a sua vida como solteiro, solteira. Mas tem que ter uma estrutura. Mas quando você se casa mesmo, já era para você. Eu digo assim, perdeu o Playboy. É uma brincadeira que eu faço. Eu chego e falo, perdeu o Playboy. Por quê? Porque quando você se casa, o teu corpo pertence à tua esposa e o corpo da tua esposa pertence a você. Pronto, e acabou. Agora, o que aconteceu com a Sara Mariana, meus amados? Não somente com ela, mas com muitas mulheres. O que está acontecendo com os homens hoje? Aqueles homens que falam de Deus, aqueles homens que pregam a palavra, o que está acontecendo? O que está acontecendo no meio disso daí? Primeiramente, sempre tem o dedo do maligno. Sempre tem o dedo do diabo. Vira ou mexe, ele vai entrar no meio. Vira ou mexe, ele vai tentar destruir pessoas. Vira ou mexe, ele vai tentar destruir casamento. Ainda mais quando o teu casamento é um casamento bem abençoado, você tem uma família abençoada. Você acha que o diabo gosta? Não gosta. Ele sempre vai dar um jeito, arrumar, colocar uma confusão aqui, uma confusão ali. Sempre vai dar um jeito de tentar fazer com que o casal brigue. Quando o casal briga feio, desestrutura não somente o casamento, mas também ao seu redor, a sua família.
Eu vejo muitas pessoas, eu já vi isso acontecer, mas eu vejo muitas pessoas até hoje chegam e falam, como eu queria ser igual a Davi. Aí você pergunta por quê? Mas ele foi um grande rei. Ele derrubou lá o gigante. Falei, pois é. Mas e a hora que ele pecou? Será que você tem a estrutura espiritual para aguentar o que Davi passou? Porque é fácil dizer, eu quero ser igual a Davi, eu quero ter o espírito de Davi, só porque derrubou o gigante. Mas se você errar, será que você vai ter a estrutura espiritual como Davi teve? Porque Davi depois que pecou, teve uma decadência. Praticamente dizendo, a vida dele virou um verdadeiro inferno. Se você for ler os salmos que ele escreveu, a maioria dos salmos que ele escreveu foi justamente na decadência da sua vida. Mas ele estava com uma estrutura espiritual. Mas ele perdeu filhos, filhos foram atrás, filhos morreram, a família foi destruída por causa do pecado. Por causa do pecado. E o que livrou um pouco mais lá na frente foi depois o nascimento de Salomão. Mas mesmo assim, havia uma decadência ali. Mas ele estava o quê? Com uma estrutura espiritual. Mesmo ele sabendo do erro, mesmo ele sabendo das falhas, mesmo ele sabendo que aconteceu tudo isso, mas ele permaneceu na presença de Deus. E tem muita gente que não consegue permanecer. As coisas viram do lado dos avessos, o Titanic começa a afundar, aí em vez de permanecer firme, mesmo reconhecendo o seu erro, sua falha, o seu pecado, aí o que ele faz? Pega e abandona tudo de uma vez. É como se fosse colocar uma corda no pescoço e você mesmo se suicidar. Então eu vou ler aqui para vocês que eu deixei anotado, eu vou ler algumas coisas que eu deixei anotado aqui, que eu estava anotando. Por exemplo, o casamento. O casamento é o trabalho de equipe, tá entendendo? O casamento ele é um trabalho de equipe. A esposa e o marido precisam aprender a trabalhar juntos. Então você tem que trabalhar junto, a esposa e o marido trabalham junto, é uma equipe. Não se faz mais nada sozinho. Se você pensa em fazer alguma coisa, deixa eu ver aqui uma coisa, agora não deu tempo. Se você pensa em fazer alguma coisa sozinho, então não precisava nem casar. Na Bíblia, os conselhos para a esposa vêm junto com os conselhos para o marido. Ambos são responsáveis por fazer o casamento funcionar. Então o casamento não funciona só com uma pessoa. O casamento funciona com as duas pessoas. O meu casamento está funcionando pela ajuda da minha esposa. A parte dela está funcionando porque tem eu ali para ajudar. Então um dá o suporte para o outro. Você já percebeu que no casamento há uma diferença até mesmo de sentimento? Por exemplo, eu sou uma pessoa mais agitada. Eu sou uma pessoa mais agitada. Eu parto pra briga, eu tô lá pra cima e tal. Se eu não prestar atenção, eu acabo fazendo coisas porque eu sou ali, eu sou mais agitado. Já minha esposa é mais calma, é mais tranquila. Existe casos de pessoas que eu conheço que a mulher do cara é mais agitada, ela vai pra cima e briga e pau e tal. E aí o marido ele já é mais tranquilo, já é mais calmo. Porque se tiver os dois igual, com o mesmo temperamento igual, aí o negócio não dá certo. Então tem que ter sempre um que vai equilibrar o outro. E o casamento é assim. À medida que eu decair, à medida que eu cair, à medida que eu tiver fraco, eu tenho minha esposa para me ajudar. Mas quando ela estiver fraca, caída, tem eu para ajudar. Por isso que a Bíblia fala lá em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta facilmente. Por quê? Porque um ajuda o outro. Um cuida do outro. Um vai zelar pelo outro, principalmente no espiritual. Principalmente. Eu quero ler com vocês aí o 1 Coríntios, do capítulo 7. Deixa eu abrir a Bíblia aqui rapidinho.
1 Coríntios, do capítulo 7, para você ver como que são as coisas. Tem muita coisa que as pessoas estão fazendo, falando, tá tudo errado. Por que aconteceu isso com a Sara Mariano? Morreu, ela era cantora gospel, tinha tudo na presença de Deus. De repente o maridão, que pregava, fazia altos devocionais, acabou sendo o assassino. Por que isso ocorreu? Por que, irmãos? Será que é falta de Jesus? Não é falta de Jesus, não. É falta do quê? De Cristo? Leoni, boa noite, em nome de Jesus. Elcio está aí também, graças a Deus. É falta de Jesus? Não é falta de Jesus. Irmão, esse negócio de chegar e dizer que é falta de Jesus é papo furado. Jesus está o tempo todo do nosso lado. O tempo todo. O tempo todo ele está ali. Fala, buscai-me, eis e me acharei, se você me buscar de todo o seu coração. Quando se fala de buscar a Deus de todo o seu coração, é você abrir os olhos, porque Ele está ali na tua frente. É Ele que está ali. Você não precisa se deslocar daqui do Brasil, lá em Israel, para achar Deus. Você não precisa se deslocar aí onde você mora, para ir lá na esquina achar Deus. Ele já está aí. Por isso que quando ele fala, você tem que me buscar de todo o coração, abrir o coração, abrir a sua mente, abrir a sua visão, porque Ele está ali. Então no 1 Coríntios, do capítulo 7, do versículo 3, diz bem assim, olha só. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no do marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Isso aqui é a base do casamento. Por isso que no casamento não deve ter traição. Quando você se casa, o teu corpo, mulher, você é mulher, quando você se casa, o teu corpo pertence ao teu marido. Marido, quando você casa, o teu corpo pertence à tua mulher, à tua esposa. É bíblico, está aqui. Aí eu anotei com relação a esse versículo, eu anotei assim que o compromisso do casamento importa em cada cônjuge abrir mão do direito exclusivo do seu próprio corpo. Entendeu? Do seu próprio corpo. Então veja que você tem que abrir mão. Então se você é uma pessoa, um homem, por exemplo, que é mulherengo e quer casar, então não case. Não case. Pode até perder a salvação, mas não case. Porque traição não existe. Deixa eu ler aqui. Cláudia Branco, tudo bom? Relacionamento é feito de duas pessoas, cumplicidade, respeito e afeto. Estar na igreja não significa ser fiel a Deus e seus princípios. As pessoas dão brejas para o inimigo, infelizmente. Exatamente. Até porque a nossa primeira ovelha é de dentro da igreja. É em casa. Se eu tenho uma estrutura espiritual no meu casamento, eu tenho uma estrutura espiritual para cuidar de um povo. Se eu consigo cuidar da minha esposa, eu consigo cuidar do povo. E isso a gente vai ler na frente. Se eu consigo cuidar dos meus filhos, eu vou conseguir cuidar dos filhos das ovelhas de Cristo. Está entendendo? Olha o papel. Olha o papel. Ainda mesmo aí no 1 Coríntios, deixa eu arrumar aqui certinho. 1 Coríntios, do capítulo 7, do versículo 10. Vamos ler o 10. Olha só. Todavia, isso daqui eu fiz uma anotação rápida. É isso daqui que está o erro. Da interpretação errada. Todavia aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Ou seja, que ela não se separe do marido. Foi o que aconteceu com a Sara Mariano. Ela já estava vivendo um relacionamento abusivo e destrutivo de dentro da sua própria casa. Ela foi procurar, assim, né, foi os relatos da irmã dela e também da mãe dela. Ela foi procurar o pastor dela. O pastor chegou e disse: só ore a Deus,
Eu mesmo já atendi mulheres com problemas de dentro do relacionamento de casamento, não foi aqui em Araucária, mas foi lá em Renascença e em Campo Largo também, de me procurar e dizer, ó pastor, está acontecendo isso comigo. Aí eu falei para o meu pastor, por incrível que pareça, são de outras igrejas, aí eu falei para o meu pastor, ele falou que eu não devo me separar, mas o meu casamento está desse jeito, por isso que o tema é, devemos ou não se divorciar? Porque aqui a Bíblia fala que pelo Senhor, a mulher, ela não deve se separar. O que eu quero dizer aqui, que quando Paulo escreveu isso aqui, eu anotei assim, Paulo, ele mostra que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja o quê? Permanente. Irmãos, Deus, ele é contra o divórcio. Mas esse contra o divórcio que ele fala é justamente para aquelas pessoas que gostam de se casar, porque eu nunca vi, tem gente que gosta de casar. Parece que tem um dom para isso. Casa aqui, casa lá, casa aqui, casa lá, casa aqui, casa lá. Eu conheço pessoas que já casou 3 vezes, 4 vezes. Casou com uma, não lavou meu copo direito, se divorciou. Daí casou de novo. Eu não gostei, enjoei, se divorciou e casou. É isso que Deus não gosta. Antes de acontecer um divórcio, o que Deus mais quer é que a gente se reconcilie, é que o casal se reconcilie, porque ali tem a bênção de Deus naquele meio. A bênção de Deus está ali na vida das pessoas, na vida do casal. Então por isso que ele fala aqui, todavia aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Ou seja, antes de ela pensar em separar mesmo, obviamente ela vai orar a Deus, ela vai falar com Deus, o Espírito Santo vai direcionar. Mas sabe o que aconteceu com a Sara Mariano? Ela foi justamente no pastor, onde o pastor fala que não deveria se separar. Isso é errado, irmãos. Isso está totalmente errado. A partir de um momento, eu vou mostrar isso lá na frente, no finalzinho, por que deve se separar, por que deve se divorciar mesmo. Eu vou mostrar lá, é bíblico. Eu vou mostrar, porque a partir de um momento, quando o casamento, ele continua sendo um casamento abusivo, um casamento perigoso. Antes, a mulher dormia com um homem de Deus e de repente ela está vendo que está dormindo com o inimigo, é momento de se divorciar. É o momento de sair fora. Como que um pastor, com todo respeito aos pastores, como que um pastor chega e fala que não deve se separar porque Deus não gosta que se divorcie, mas fazer com que a mulher vive um casamento abusivo? Quando o casamento é abusivo, até o relacionamento sexual não tem a bênção de Deus. Geralmente, ela acaba sendo até violentada, estuprada pelo próprio marido. E são casos que estão acontecendo. Desde que criaram essa Maria da Penha, parece que o negócio piorou. Olha como que o homem é, cara. O homem não tem medo de nada, não. Quando mais botar a lei para o homem, mais ele vai se levantar contra a lei. Mas ele vai se levantar. O homem é desse jeito. O homem é desse jeito. Então a gente vê o diácono Ronaldo, parabéns aí também pelo tema. Amém, varão, amém. Tamo aí junto. Tô com homens e mulheres de Deus aí nessa live. Oh, aleluia. Deus é benção, benção mesmo. Então veja só o problema que acontece na vida do casal. Quando a mulher vive esse relacionamento abusivo, você que é mulher, que é cristã, está vivendo esse relacionamento abusivo, quer o meu conselho? É hora de sair. Senão vai acabar acontecendo com a Sara Mariano. Morreu na mão do próprio marido, e o marido pregava e ela cantava. Não era para ser assim. Por isso que irmão, eu continuo falando e bato na mesma tecla. Na igreja é uma, mas fora da igreja é outra. Se a pessoa é uma pessoa dentro da igreja e fora da igreja é outra, não tem Jesus. É traidor de Cristo. É pior do que Judas. Pior.
Judas ainda foi lá, ainda beijou o rosto de Jesus. E essas pessoas que agem na igreja de um jeito e lá fora é do outro jeito, não estão nem dando beijo no rosto de Jesus, já estão atacando pedra na cruz. É como se tivesse colocado a cruz ali e penduraram ele ali e começaram a jogar pedra. Entrava no templo, orava, mas saía, pegava a pedra e jogava nele. Mais ou menos isso daí que estão fazendo. Irmão, isso daí acontece, sabe por quê? Porque é falta de intimidade com Jesus, é falta de encontro com Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando estão indo na igreja, estão indo atrás de bênção, atrás de cura, atrás de carro, atrás de mulher, atrás de homem, estão indo atrás de vida financeira, mas não estão indo atrás de Jesus. Até porque a igreja não foi feita para isso. A igreja foi feita para adorar a Deus. Tem gente que fala, não precisa ir na igreja, e não sei o quê, mas antes de se converter, ele ia lá pros bailão, ia lá dançar o seu shot, ia lá pro rock and roll, ia lá pro flashback. É um local onde ele se encontrava com os amigos dele. Não era assim nós? Vamos falar nós, não era assim antigamente? Antigamente eu ia ir pros rock and roll, eu ia para toda Curitiba na época. Eu ia para os rock and roll, eu ia lá encontrar com meus amigos. Parecia uma religião. Sexta, sábado e domingo eu estava lá. Se não era os tochituchos, estava lá nos rock and roll. Eu tinha que estar lá para encontrar com meus amigos lá. E por que a igreja não é a mesma coisa? Se hoje a gente tem que ir na igreja, a gente vai para se encontrar com os irmãos, buscar, ouvir a palavra de Deus, né? Está ali na comunhão com Cristo. Por isso que é importante ter a família abençoada por causa disso. Então quando o homem age ao contrário da sua mulher, mesmo os dois dentro da igreja, é porque esse homem, ele não nasceu de novo. Se nasceu foi por um período, mas a velha criatura ressuscitou. E quando você, mulher, que tem o teu marido, que está na igreja, você perceber que a velha criatura está ressuscitando, é a hora de você abrir o olho. É a hora de você já estender a mão e falar, ó Deus, já envia anjos aqui, porque o negócio não vai ser bom. Verdade. Verdade. Aí o que acontece? Teve um cidadão, por isso que eu estou fazendo essa live, chegou e começou a dar lição de moral. Porque em vez de vocês ficarem falando sobre homossexual, em vez de você ficar falando sobre LGBT, sobre aborto, por que não fala com relacionamentos abusivos dentro da igreja e blá 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 blá? Meu amigo, quando você vai pregar o evangelho, quem dá a palavra é Deus. Quem manda ali a palavra para você pregar lá é Deus. Então você nem sabe o que você vai pregar. Pelo menos para mim. Se eu receber o convite hoje para pregar numa igreja, eu nem sei qual é a palavra que Deus vai me dar, mas a palavra vem. A palavra vem. Isso daqui foi feito. É uma coisa que já estava na minha cabeça, já estava aqui matutando na minha cabeça. Eu falei, não, vamos hoje falar sobre isso. Eu quero voltar para as minhas transmissões. Porque o início do meu ministério mesmo, ele começou justamente numa transmissão ao vivo. Eu já pregava o evangelho antes até mesmo de ser obreiro. E depois eu dei uma parada e agora eu quero retornar. E retornando justamente com esse tema. Mas eu vou ler mais para frente aqui. Olha só, do versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Olha só o que eu anotei aqui. Isso aqui é um devocional. Olha só. Aqui, nesse versículo, não se refere ao divórcio permitido por Deus causado por adultério, abandono de um cônjuge pelo outro. Pelo contrário, está falando da separação sem divórcio formal. Esse versículo aqui está falando daquele que você não pode se casar enquanto você não se divorciar. Porque tem gente que se separou, está casado no papel, tudo direitinho, se separaram, arrumaram outra família, mas não se divorciou da antiga. Aí eu posso dizer com toda clareza, com toda certeza, tem dois pastores mais
Mas um casal de diácono que está aí, eles podem até chegar e dizer, não, você está errado, pastor, não é bem assim, pode ficar à vontade. Porque daí não tem a bênção de Deus. A bênção de Deus do casamento só acontece quando você não tem vínculo com mais ninguém. Por mais que você teve um outro relacionamento, por mais que você até se casou, mas a partir do momento que você se divorcia, você não tem mais vínculo com ninguém. O teu corpo não pertence mais a outra pessoa atrás. Aí, para você viver um novo relacionamento, para você ter uma vida feliz, aí sim você tem a bênção de Deus. A bênção de Deus só acontece assim. Você que ainda está vivendo, está morando junto, mas não se casou, não foi no papel, tudo direitinho, não se casou, quer ter a bênção de Deus, então se case. Porque por enquanto, se você não se casou, então você não está tendo a bênção de Deus. É até considerado, alguns falam que é prostituição, adultério, enfim, porque não está tendo aquele relacionamento com Deus. Tem que se casar mesmo, se casar. Então se refere justamente a isso. Então o que aconteceu com muitas mulheres, mesmo dentro das igrejas, que estão sofrendo por causa disso? Porque chega e fala que você não pode se divorciar. Aí fala até que se case, aí o cara pode, a pessoa até se separa, mas ela não pode casar porque o que está vivo ainda não morreu. Aí a pessoa tem que orar a Deus para o cidadão morrer para poder casar de novo. Você está entendendo? É ao contrário da Bíblia. Ela é clara, a Bíblia você tem que ler, você tem que meditar e falar, mas como isso, Senhor? Pessoal, o segredo é você ler a Bíblia e você mesmo falar com Deus, falar, ó, o que está acontecendo? Eu não entendo isso aqui, Senhor. Me ensina. Eu estou entendendo errado. Eu estou entendendo aqui totalmente diferente. É disso que eu estou entendendo. Então, o relacionamento, meus amados, tem que ter uma estrutura espiritual. Não é de qualquer jeito, não. Você tem que orar pelo teu marido e o marido orar pela tua esposa. E junto orar pelos filhos. Para você ter uma ideia, o meu irmão tá aí, né? O Bilu aí, boa noite, meu irmão. Para você ter uma ideia, os nossos filhos, eles vão refletir em nós. É eles que vão ver. Não vou dizer que eu brigo com a minha esposa. Tem dia que nós brigamos. Não brigamos feio, né? De um bater no outro, claro que não. Existe aquela discussão. Irmão, é bom ter um pouquinho de discussão entre o casamento, porque senão fica monótono, fica paia o casamento, tá? A verdade é, acontece mesmo de ter uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali. Quando a gente vai discutir mesmo, assim, de falar mesmo, a gente entra no quarto, nós fechamos a porta, aí nós sentamos na cama e nós discutimos. Para que os nossos filhos não vejam o que eu e ela estamos falando. Por que muitos nasceram errado, cresceram errado? Porque viram os seus próprios pais brigarem, se xingar um ao outro, bater na cara do outro, né? Nós tivemos esse tipo de problema na nossa casa, na nossa família. Nós tivemos. Só que nós não adotemos esse tipo de coisa. Parece que Deus ali iluminou nós. Parece que nós não adotemos. Porque cada um de nós poderia ter adotado. Ah, eu vou bater na minha esposa porque meu pai batia na minha mãe. Ah, eu vi ele xingar, maltratar. Eu vi tudo. Mas como a gente tem uma cabeça melhor hoje, a gente fala, não vou fazer aquilo que eu via na época do meu pai, da minha mãe. Eu não quero que os meus filhos vejam comigo. Então isso se chama o que? Uma estrutura espiritual. Uma estrutura espiritual. Então se tem que ter essa estrutura espiritual, buscar em Deus, manter esse relacionamento, tanto no casamento, mas como para com Deus. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, que eu nem sei quem é, mas estava atendendo ele pelo Instagram, lá no Messenger. Ele fala assim, ah pastor, mas eu amo a Deus, mas ele não larga o pecado. Mas ele ama a Deus, mas ele não larga o pecado. Aí eu falei assim, varão, o teu problema é o de muitos.
Todo mundo fala que ama a Deus, mas continua no pecado. Aí eu falei assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você, você me responde. Você é casado? Daí ele falou que não, tá. Digamos que você seja casado e você fala que ama a tua esposa. Mas você ama a tua esposa, mas você está traindo ela. Você está traindo a tua mulher. Com uma, com outra e assim vai. É amor ali? Aí ele, claro, né, ele como solteiro, ele falou, não, não é amor então. Assim é com Jesus. Assim é com Deus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Deixa eu ver que meu filho está querendo alguma coisa. Fala, filho. Vem cá. Deixa eu mostrar meu piazinho aqui. Rapidinho, vem cá. Fala. Dá um oi lá pra Eli, pro pastor Admir. Oi. Fala aí, papai, o que você quer? Meu pai colocou lá pra você. Então pega esse aqui, ó. Vai lá. Pronto. Pediu o suco aí. Fecha a porta pro pai. Tá entendendo, meus amados? Olha só. Então veja só. Então a gente não pode viver esse tipo de coisa. O relacionamento ele é importante. Todo casamento é abençoado por Deus. Não importa se você é cristão ou não. A partir do momento que você vai formar uma família, tem a bênção de Deus. Tem gente que acha que é só tem que ser crente, tem que ser cristão, tem que casar na igreja e tal, para mim ter a bênção de Deus. Não, amado, não. A partir do momento que você se casa, tem amor um pelo outro, a bênção de Deus cai. Num relacionamento, num casamento, não basta ter amor, tem que ter respeito. Se você não respeitar, não tem amor. Não tem, é que nem eu falo. Muita gente fala, porque Deus é amor. Sim, só que o amor de Deus só funciona com a justiça dele. E a justiça dele só funciona com o amor dele. No casamento, só funciona amor e respeito. Se tiver respeito, tem amor. Se tiver amor, tem respeito. Se não tiver respeito, não existe amor. Não existe. Não existe amor. Então observa que como que é o relacionamento, como que é uma pessoa que tem que ter uma vida relacionada no casamento, mas tem que ser baseada com Deus. Baseada com Deus, não tem esse negócio, casou, ainda quer viver uma vida de solteiro. Ei, para! Se você casou, dá a senha. Dá a senha da tua conta bancária para tua esposa e vice-versa também. Dá a senha do teu cartão. No casamento não existe negócio, esse aqui é meu, esse aqui é teu, esse aqui é meu, esse aqui é teu, não existe não. Tudo é tudo de todo mundo, pronto e acabou. Dá a senha do teu celular, dá a senha do teu Facebook. Ou você tem alguma coisa para esconder? Então, é o que aconteceu com a Sara Mariano. Ela estava vivendo um casamento abusivo. Ela conversou com o pastor e o pastor não soube falar. O pastor ele não soube explicar. E às vezes você pode chegar e perguntar agora para mim, se fosse no seu caso, pastor, o que você faria? Eu vou falar um relato aqui que aconteceu, isso foi lá em Renascença. Eu estava até comentando com a minha esposa ontem sobre isso. Eu cheguei e falei assim para ela. O pastor fez errado e a maioria dos pastores estão fazendo errado, a maioria. A mulher veio até mim e falou, ele vem na igreja, ele toma Santa Ceia, bem que na verdade eu já vi as coisas erradas dele mesmo. Mas ele me xinga, ele maltrata. Ela foi tão aberta comigo que teve uma hora que eu fiquei com vergonha, que ela falou, tem dia que eu não tô feliz de fazer sexo, o cara vai lá e tira minha roupa e faz. Praticamente um estupro. Aí eu conversei com ela, falei pra ela tudo certinho, troquei ideia com ela. Só que depois que eu conversei com ela, aí depois eu chamei o marido, posso tal dia conversar com você? Venha, beleza. Trouxe ele para conversar. E eu conversei com ele. Falei para ele, abri a Bíblia e mostrei para ele como que o homem deve se comportar para a sua esposa. Falei para ele. Só que tem uma coisa, como eu já estava sabendo do abuso que ela estava levando através dele,
que na igreja, lá na frente de todo mundo, ele era o homem de Deus. O cara até pulava. Mas lá dentro da casa, ele não pulava na presença de Deus, ele pulava, ó, era na mulher. Só que eu cheguei e falei para ele, como pastor da tua esposa, e como eu sou teu pastor, e vocês dois são ovelha de Cristo, uma ovelha aqui está sofrendo. E você está abusando da ovelha. Se você, eu falei isso para ele, se você continuar abusando, batendo nela, porque é uma coisa que fica aqui entre nós, ninguém precisa saber, mas uma coisa eu vou te dizer, como teu pastor, eu vou te dizer, eu mesmo vou pegar a tua esposa pela mão dela, eu mesmo vou levar ela na delegacia, e eu mesmo vou fazer ela abrir um boletim de ocorrência contra você, e eu vou assinar embaixo. E eu mesmo, como pastor, vou te denunciar. E eu mesmo vou levar a viatura da polícia lá na frente da tua casa, e eu mesmo vou estar lá presente para botar você dentro daquele camburão, e ainda eu vou junto para ver se você vai pra gaiola. Aí se você sair depois e quiser resolver comigo, a gente resolve. Mas eu não vou deixar acontecer. Beleza. Aí, no outro dia, sabe o que eu fiz? Agora eu conversei com os dois, eu puxei os dois para conversar. Primeiro eu conversei com a mulher sozinho. Segundo eu conversei com o rapaz sozinho. Aí por terceiro eu chamei os dois para conversar. E aí eu botei um ponto final ali, de eles se resolverem. Ou se consertam os dois, para que Deus abençoa, ou então ali mesmo, depois eles se decidem de se separar. Só que para os dois eu usei a palavra. O que a mulher queria, isso tem que tomar cuidado, pastor, ou qualquer um de vocês que dão atendimento. O que a mulher mais queria, na verdade, que eu tomasse uma decisão por ela. Que eu chegasse e falasse, não, tá assim, se separa. Posso me separar? Não, vai na fé, irmão, se separa. Só que a gente sabe, nem todo mundo se separa, vai se separar e siga o seu caminho. E isso acaba tendo arrependimento e acaba voltando. E aí fica feio para quem? Para você. Ah, eu me separei porque o pastor mandou. Ah, eu me divorciei porque o pastor mandou. Não, você não tem que decidir. Você tem que colocar ali a causa. Eles vão ter que ver se deve ou não se divorciar. É esse que tem que decidir. Então, esse é o macete do negócio. E não do jeito que esse pastor fez. Esse pastor deveria, conversou com a Sara, beleza. Ele deveria ter chamado o marido dela para falar. Chamou o marido, conversou, deixamos os dois para decidir. Porque pastor é para isso, irmão. Pastor, na verdade, não é só subir lá no púlpito, pegar o microfone e pregar, não. Pastor, ele também é pastor da família. É pastor da família. Se é para resolver algo sobre casamento dentro da família, ele vai lá e vai resolver. Ele está ali para isso. Deus o constituiu a pastor para isso. Pastor é para resolver o problema da ovelha. É para curar a ovelha. É para trazer a solução para a ovelha. Esse é o verdadeiro pastor. E não do jeito que ele fez. Agora eu pergunto, como é que fica esse pastor, será? Será que ele está de boa? Será que ele está pregando normal? Ou ele não poderia ter pensado, puxa vida, eu devia ter feito diferente. Eu devia ter conversado com ela bem. Depois, né, até passava para minha esposa cuidar dela. Aí eu conversava com a Adelan. Aí eu cuidava dele, enquanto a minha esposa cuida da Sara. Aí eu cuido do Adelan. Aí depois nós dois juntamos os dois juntos. Eu acredito que se ele tivesse feito isso, talvez não teria acontecido. Poderia até acontecer um divórcio, mas assim, numa boa, numa alegria. Porque quando acontece o divórcio do casal, a amizade pode continuar, meus amigos. Pode continuar. Por isso que eu falo, tem que ter respeito e amor. Amor e respeito. Para você ter uma ideia, né? Quase no finalzinho. Vamos lá comigo. Esse aqui é o macete de tudo. E é o que muita gente estava pensando. O pastor vai ler o livro de Efésios, porque é o que todo mundo lê. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Versículo 22. Efésios 5, 22.
Deixa eu ler alguns comentários aqui. Nossa, tá falando do assunto que tá aí, Leoni. Então aí, ó, aprenda que Deus vai te abençoar. Fabiana escreveu, né, que a Bíblia diz em Provérbios que é melhor morar no deserto do que numa casa onde contendas. A Bíblia também fala sobre as mulheres rixosas e quem nem uma goteira. Isso é verdade. E é verdade. O meu irmão escreveu aqui: hoje no geral está faltando Deus no coração dessa geração. Verdade. Casamento de 20 anos se acabando por nada. Traição de ambas as partes, né, para o mundinho virtual, nas redes sociais. Está destruindo famílias e casamento e acaba se iludindo com essas, né, de redes sociais. É verdade. É verdade, né? A Eli também escreveu: às vezes as pessoas pensam que a criatura vai mudar, mas a criatura não muda mesmo. É falta de Deus mesmo, né? Deixa eu conseguir aqui, deixa eu ver aqui. Pastora Felipe Vieira, né? Eu acho que todo relacionamento abusivo para ambas as partes deve se separar e preservar a sua vida, tanto o homem ou para a mulher. Porque muitos continuam para preservar a imagem, mas vivem infelizes. É verdade. Verdade. Deixa eu ver aqui, tem bastante comentário aqui, né? Eu tinha uma coisa aqui que eu queria ver, eu não estou conseguindo rodar direito aqui o negócio aqui, pessoal. O pastor Ademir colocou algo ali interessante que eu estava vendo ali ao mesmo tempo, né? A Valdenice tá aí junto com nós, graças a Deus, né? Cláudia, isso aí. O Ronaldo, né? O diácono Ronaldo. Deixa eu ver aqui, tô virando aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pastor Ademir, ele falou do Malaquias, né, pastor Ademir? Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, tô indo. Ai. Deixa eu ver. Fui até o final, agora baixa um pouquinho. Tá difícil aqui de eu achar aqui. Eu não consigo girar, esse negócio tá virado dos avessos aqui. Eu quero ler o que o pastor Ademir colocou. Mas escreve de novo, pastor Ademir. Ou coloca só qual Malaquias quer que eu pego aqui e leio aqui, tá? Mas eu vou ler aqui o Efésios, daí eu vou ver se eu consigo coisar lá. Efésios capítulo 5, do versículo 22. Eu vou ler do 22 até o 31. Olha só. O título da minha Bíblia fala sobre os deveres domésticos. Então, quando se fala sobre os deveres domésticos, se trata da casa, se trata da família, dos filhos, homem, mulher, filhos, né? Se trata do teu cachorrinho, do teu gatinho, do teu bichinho. Então, são deveres domésticos. Diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Então fala que a pastora Elisângela Natel está aí, em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Veja só: vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. Então aqui se trata da mulher se sujeitar ao marido. Muitos pregam de forma errada. Se sujeitar ao marido não quer dizer que você tem que ser escrava do marido. Tá entendendo? Escrava do marido. Não é isso. Se sujeitar ao marido, como é para o Senhor, é a questão de fidelidade. É questão de ouvir. Porque tem mulher que não ouve marido não, meu. Tem mulher que quanto o homem mais falar, mais ergue a voz. Quanto ele mais fala, mais ergue a voz. Não, fala em se sujeitar ao marido. Por quê? Porque ele é o cabeça, assim como Cristo. Aí diz no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então veja, olha como que é a Bíblia, irmão. Ó, o marido, ele é a cabeça da mulher. Então ele tem que pensar também pela mulher. Olha a diferença, como Cristo é a cabeça da igreja. Então se você observar aqui, que o negócio não se faz sozinho não. A mulher se sujeita e ele é o cabeça da esposa. O cabeça da esposa aqui na Bíblia não é o marido ser o mandão. É eu que mando e fim e acabou e papo furado. Você tem que me obedecer. Você é minha escrava. Faz a minha comida lá. Lava minhas orbas aqui. Faça isso. Lustra meu sapato. Não é isso não.
respeito. Se eu sou a cabeça da esposa, se o marido é a cabeça da esposa, significa que ele também tem que pensar por ela e ambos pensar junto. Não se faz nada sem o consentimento um do outro. Quando eu resolvi ir para a Renascença, você acha que eu falei para minha esposa, eu vou, pronto, acabou? Eu ia falar, eu não vou, não, eu vou. Se quiser, fique. Não. Vamos sentar, vamos conversar. Aqui, ó, a cabeça tem que pensar. Porque eu vou com uma autoridade, por ser o cabeça, e ela vai se sujeitar. Mas se ela chega e fala, eu não vou, eu não sinto firmeza nisso daí, aí o que eu vou pensar? Não, então, já que eu sou cabeça, e ela se sujeitou, e ela vê que o negócio não vai, então eu vou junto com ela. Eu fico no mesmo pensamento que ela. E vamos orar ao Senhor, para que Ele ilumine tanto a mim como ela. Assim não há discussão. Então isso que fala sobre a cabeça e isso que fala sobre se sujeitar. O que eu estou falando isso daqui é o que está acontecendo comigo, irmão, com a minha esposa. São 20 anos que nós estamos juntos. E nós estamos agindo da mesma forma. Nós estamos agindo da mesma maneira. Porque nós sentamos e conversamos. Ninguém está pensando por nós. Não há terceiros pensando por nós. Quando eu estava cuidando de uma igreja, aí vocês que sabem, que me conhecem, quando eu estava cuidando de uma igreja, depois que nós viemos para a Araucária, eu sem salário, não tinha ajuda nenhuma, infelizmente, nós sentemos, eu sentei com a minha esposa, ela sentou comigo e ela falou bem assim para mim, eu vou arrumar um emprego e eu vou trabalhar, tá? Eu vou arrumar um emprego e vou trabalhar. Você continua pregando o evangelho, continua ganhando almas para Jesus, vai cuidar da tua ovelha, deixa que eu seguro o suporte aqui da casa. Foi um consentimento. Para muita gente aí fora, vai dizer que é errado. Por quê? Porque o marido tem que trabalhar e a esposa tem que ficar em casa. Mas eu tinha um compromisso com a obra. Por mais que eu não estava ganhando, mas eu tinha um compromisso com Deus. Com Deus. Mas eu também tinha toda aqui nas minhas mãos de querer trabalhar e de noite estar pregando o evangelho. Mas como que tinha que estar de manhã e de noite, então não tinha como trabalhar. Certo? Então houve esse consentimento. Então ela pensou dessa forma e nós fomos. Hoje a minha esposa está trabalhando, está sendo abençoada. Ô mulher, em menos de um ano, já subiu 3 vezes de cargo. Ô mulher abençoada é minha esposa. Com todo o respeito, pessoal. Eu vou falar, ó como que é o relacionamento. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu senti ciúmes da minha esposa, sabia? Ciúmes. Senti. Esse dia ela chegou com um brinco bonito. Falei, de onde você arrumou esse brinco? O pai me deu. Mas eu nem me toquei. Eu falei, teu pai te deu, mas... Como é? Ele mandou pra você pelo correio, né? Porque o pai dela, meu, mandou. Ela falou, não, o pai que eu tô falando, o meu pai que me deu. Aí ela falou, eu queria um brinco assim, assim, assim. Quando eu queria comprar, não sobrou dinheiro. De repente, a amiga minha lá comprou o brinco, não gostou, comprou justamente o brinco que eu queria, ela não gostou e acabou me dando. Eu falei, nossa, que bênção, né? E agora ela tem que ver o negócio do óculos. Esse dia ela tirou a foto com a armação do óculos, né? Tirou a foto com o óculos. Aí eu peguei e falei, nossa, já conseguiu ver lá pra você o óculos, pra você usar e tal? O pai me deu. Eu falei, mas de novo! Em menos de 2 dias, o pai me deu. Justamente do jeito que eu queria. A única diferença é que ela vai ter que tirar a lente e colocar a lente que ela precisa, mas a armação ela tem. Você acha que eu não senti um pouco com ciúme? Eu senti um pouco, fiquei um pouco ciumado mesmo, normal. Falei, poxa Senhor, tá abençoando a minha esposa, eu tô com ciúmes. Tô com ciúmes. Eu podia chegar e dizer que Deus não tá me abençoando em nada, irmão. Eu podia chegar e dizer, Deus ele não tá me abençoando em nada, parece que Ele me esqueceu. Eu poderia já estar num emprego, trabalhando e tal, e tô aí, paradaço. Inclusive eu consegui um emprego aí, mas o negócio não deu não.
Não deu porque o negócio era pesado mesmo, não é porque eu sou ruim não, o negócio é pesado mesmo. Só que isso tudo não atrapalha o meu relacionamento com Deus, e nem o relacionamento dela com Deus, e nem o nosso relacionamento. Nós somos um casal unido, então nós não fazemos nada sem um sentar e conversar com o outro. E o casamento ele dá certo por causa disso. Um tem que ter o consentimento do outro. Eu, por exemplo, digamos lá que eu pego o meu carro. Aí eu vou lá e pego o meu carro e eu vou vender o meu carro. Não, falei, amor, vamos vender o carro? Porque assim, assado. Ela vai falar que não. Mas, se ela falar sim, nós vendemos. Se ela falar não, pronto, não vou vender. É a mesma coisa. Hoje, estou aí. Sou pastor, continuo sendo pastor e tudo. Mas eu não tenho uma igreja para cuidar. Ok? Aí esse dia eu falei brincando com ela, né? Eu acho que Deus vai mandar nós lá pro Japão. Porque eu queria mesmo pro Japão. Mandar nós. Eu não vou. Falei, como não? Não, eu não vou. Tá, mas nós fomos chamados para pastorear. Ela falou, não, mas eu não vou. Então, por ela não quiser ir, então eu também não vou. Por quê? Porque ela é o meu chaveirinho. Aonde eu for, eu tenho que ir com ela. Eu não consigo fazer nada sem ela. Eu preciso dela do meu lado. Ela é o meu chaveirinho. Eu preciso dela. Porque muitas vezes você não pensa, mas ela pensa por você. É a mesma coisa. O casamento é assim. Muitas vezes você, mulher, não pensa direito, mas o marido pensa por você. Ou vice-versa. Às vezes o marido não pensa direito, mas tem a esposa que pensa. Tem a esposa. Existe, né? Papai, existe aquela briguinha, aquela discussãozinha, mas é algo normal. Não é algo desenfreado, a ponto de bater, de quebrar, dar soco e tudo. Não! Não existe esse tipo de coisa. Não existe. É como eu falei no início, até brinco com isso. De repente você vai lá, briga com a esposa. Eu, se eu brigar com a minha mulher, meu amigo, eu fico o dia inteiro arrasado. Parece que nada dá certo. Meu irmão, uma vez eu discuti com a minha esposa, eu me senti tão mal que parece que até Deus se afastou de mim. Parece que até Deus se afastou de mim. E o negócio só vem a paz mesmo quando um resolve abaixar a bandeira. Quando um resolve abaixar a bandeira. Quando um resolve abaixar a bandeira, aí sim. Abaixou a bandeira, aí depois é só love. Só love. Estou entendendo o que eu querendo dizer? Vou até ler aqui para mim continuar aqui, mas vou até ler o que o pastor Ademir colocou aqui. Vamos ver lá. Malaquias capítulo 2, versículo 16. Notem que Deus usa a palavra repúdio e não divórcio. Ou seja, ele está tratando com o causador do rompimento da relação e não com a vítima em seguida. Repreende a violência, ou seja, a partir daí, abre-se o procedente para a vítima pedir o divórcio. É isso aí. Viu como que é? Tá aí, ó. Tá aí o pastor que não me deixa mentir do que tudo eu tô falando. Quando tem um casamento abusivo demais, é o momento mesmo de se divorciar. Você não vai, irmão, tem gente que fala, mas Deus não vai gostar. Mas peraí, se você pensa que Deus não vai gostar, você acha que Ele está gostando de você apanhar? Você acha que Ele está gostando de você, em vez de ter um relacionamento sexual, mas está tendo abusivo na cama? Você acha que Ele está gostando disso? Não está. Ele não está gostando disso. Ele quer abençoar. Mas vamos lá. Esse daqui, versículo 24, né? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Se sujeitar a Cristo, se sujeitar ao marido. Não é ser escravo. Não é viver na escravidão, como muitos estão fazendo. Versículo 25. Vós, marido, olha só, esse é o macete. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora eu quero que você me mostre na Bíblia aonde diz que a mulher deve amar o marido.
Mostre. O único versículo bíblico fala, o único que é o homem que tem que amar a mulher. Então significa a mulher não precisa, não é obrigada a amar o marido. É o marido que tem que amar. Não tem nada aqui na Bíblia que fala, mulher, ame o seu marido. Não. Marido, ame as suas esposas. Cuide das suas esposas, porque ela vai se sujeitar a você. Se você amar, ela vai retribuir. Agora tem homem que fica bravo quando a mulher não fala eu te amo. Tem uma ideia aqui em casa, quem mais fala eu te amo pra minha esposa aqui sou eu, porque se eu esperar eu te amo dela, dá pra me contar no dedo. Se ela falar eu te amo no mês, uma palavra eu te amo no mês, eu falei, meu Deus do céu, é um milagre. Mas ela não fala eu te amo. Mas por quê? Porque ela não me ama? Não, não é porque ela não me ama. Ela não é obrigada. Está aqui, está na Bíblia. Nós somos obrigados a amar nossas esposas. Mas as nossas esposas não são obrigadas a nos amar. Mas elas têm que ter, sim, o respeito. Se sujeitar ao marido. Porque o marido é o cabeça. Então, a partir do momento que você é o cabeça e você vê a sujeição dela, mas você o ama, você cuida, você zela, então, obviamente, que esse amor vai ser retribuído. Esse é o casamento verdadeiro. Esse é o casamento de Deus. Aí diz assim, para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igrejas gloriosas, sem mácula, nem ruga, e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então esse cidadão que matou a Sara Mariano é porque ele não se amava. E aí entra o segundo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu consigo amar o meu próximo. Se eu cuido do meu corpo, eu consigo amar minha esposa. Se eu não amo, não me amo, eu não gosto de mim, como que eu vou amar o meu próximo? E se eu não cuido de mim mesmo, eu não zelo pelo meu corpo, eu não zelo pelo templo do Espírito Santo, como que eu vou cuidar da minha esposa? Viu como casa uma com outra? 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor da igreja, porque somos membros do seu corpo. Viu? Somos membros do que? Do mesmo corpo. Então quando você casa, você se torna o que? Uma só carne. Amar e respeitar. Por isso, mulheres, você que está vivendo um casamento abusivo, você que está apanhando o marido, você que está na igreja, você que se diz crente, é o momento realmente de se divorciar. Até porque você vai se divorciar por causa, você tem que cuidar da tua vida, da sua vida, do seu lado físico e principalmente do seu lado espiritual. Para mim encerrar, Provérbios capítulo 18. Deixa eu abrir rapidamente aqui. Provérbios capítulo 18, do versículo 22. Provérbios 18, versículo 22. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou que a benevolência do Senhor. É a bênção de Deus. Se eu encontro uma mulher, eu encontro a bênção do Senhor. Mas a mulher que fala aqui de se encontrar, não é a mulher que você sai aí para a rua e vai pegando, encontrei e já tem a bênção de Deus. Não é isso aí, não. Quando você se casa, irmão, você se casa para ser feliz. A realidade, na verdade, é o contrário. Eu errei aqui. Na verdade, você casa para fazer a pessoa feliz. Não é para você ser feliz. Ah, eu vou me casar para mim ser feliz. Não. Você casou para fazer a pessoa feliz. E se você fazer a pessoa feliz, obviamente, você vai ser feliz. Obviamente vai ter essa troca de amor, troca de carinho, troca de respeito,
obviamente vai ter tudo isso. Então, meus amados, esse é o tema mesmo. Se você está vivendo esse casamento abusivo, para nós encerrar, você cristã, compartilhe esse vídeo depois que ele vai estar aí, compartilhe. Se você vive, você não vai pecar. Ah, mas Deus, como eu falei, né? Deus ele não gosta do divórcio. Não, ele não gosta mesmo. Ele não vai gostar mesmo. Fica a casa. A Gretchen, por exemplo. A Gretchen lá, acho que o quê? Teve mais de 10 casamentos, não sei, não me lembro. Eu sei que teve bem mais do que 5. Vira e mexe. Casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa, né? Gasta de dinheiro, né? Porque isso aí também gasta dinheiro, né? É disso que Deus não gosta. Agora, a partir do momento que você está sofrendo no emocional, está sofrendo na sua na física e está sofrendo também no espiritual, então não é mais amor ali. Pode ver, nós acabamos de ler: maridos, amai a vossos esposos, porque quem ama não trai, quem ama, ele cuida. Então, a partir do momento que o homem bate na mulher, está surrando a mulher, maltrata a mulher, faz ela de escravo, abusa dela, surra ela, como aconteceu aí com a Sara Mariano, então esse cidadão aqui já saiu fora do contexto bíblico e já se afastou da presença de Deus há muito tempo, porque ele não está cumprindo esse mandamento. Foi falta de espírito e falta de entrega. Então, a partir do momento quando um marido age desse jeito, mesmo dentro da igreja, ele está agindo desse jeito, é porque ele já se afastou de Deus. Ele já se afastou de Deus. E quando a pessoa se afasta de Deus, amado, o que tem dentro dele é só coisa ruim, é trevas. É só trevas. Então, converse com o seu pastor. Pastor, eu não confio muito no meu pastor. Olha, irmão, eu não estou aqui para pegar lugar de ninguém. Mas você pode me procurar. Se quisesse me procurar, quer que eu faça a visita, eu faço. Mora aqui em Araucária, você é de Araucária. Se quiser, eu faço visita. Você pode ir no meu Messenger, tá? Me procura ali, eu dou o número do meu WhatsApp. Campo Largo, onde for eu vou e faço visita, não me importa. Tá? E outra, eu não cobro nada para isso. Eu só quero ir, orar e ajudar, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Aqui é o pastor Gerdau. Compartilhe esse vídeo. E amanhã, às 7 horas da noite, eu vou trazer uma outra mensagem. É a mensagem que eu estava pensando agora há pouco, de trazer uma mensagem totalmente diferente, de como romper com as trevas, tá? Então amanhã eu vou trazer uma mensagem para você de como romper com as trevas, tá? Então compartilhe, fique ligado, em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então até amanhã, às 7 horas da manhã, aonde eu vou trazer a mensagem que é rompendo com as trevas, tá bom? Compartilhe o vídeo, me procure no Messenger se precisar, tá? Quiser algum auxílio, me procure e eu estou aí à sua disposição, tá bom? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.